Ótimo. Então, agora oficialmente dando largada a mais um webinar aqui do Baseman, recebendo novamente aqui o professor, advogado nosso e amigo Carlos Portugal. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e participar novamente aqui do nosso evento. Imagina, Fred, é um prazer, é todo meu. Sabe que eu sou um grande fã do Basement. Sempre que vocês me chamarem, eu estarei aqui. Obrigado. Então, faremos mais, porque, como eu comentei até com ele recentemente, são os webinários mais bem vistos aqui e assistidos. Tem a presença dele, é um professor celebridade, pelo que a gente sabe, lá na USP. Então, tem uma série de seguidores aí que o acompanham, fruto aí do excelente trabalho, certamente, que vocês vêm fazendo já há bastante tempo. Para quem não me conhece, eu sou fundador e CEO atualmente do Baseman. O Baseman é um software para controle de participações acionárias, incentivos de longo prazo e rotinas de governança e rotinas societárias. E nós, aproveitando essa janela agora de AGOs e reuniões de sócio, trazemos então esse tema para explorar aqui com o Carlos todos os desafios e as etapas, novidades, mudanças na regulação, tudo que envolve aqui as assembleias gerais, no caso das sociedades anônimas, e as reuniões de sócio nas sociedades limitadas. É importante destacar, a gente vai dar um enfoque maior aqui nas companhias de capital fechado, o que não impede, claro, e em alguns momentos nós traremos alguns pontos das companhias abertas, isso porque, em grande parte, a maior parte da nossa base aqui de clientes, de pessoas que acompanham o nosso trabalho e foram convidadas, em geral, estão mais conectadas com o universo das companhias de capital fechado, mas a gente vai ficar muito contente de receber perguntas aqui pela ferramenta. Nós temos um fórum aqui, Q&A, né, o Q&A famoso aqui, então todo mundo pode entrar, colocar ali a sua pergunta e, se for mais voltada para as SCAs de capital aberto, a gente tem a chance também de direcionar a esse interesse específico, como qualquer outro que nós vamos abordar aqui ao longo da apresentação. Tá? A primeira vez até que nós fazemos um webinar aqui com uma apresentação que a gente segue, em geral é mais um bate-papo. Nós vamos seguir esse formato de bate-papo também aqui, bem informal, não precisem esperar para levantar a mão ou para colocar uma pergunta, podem ir trazendo dúvidas ao longo da apresentação, mas, como é uma matéria com muitas particularidades, a gente achou que isso facilitaria o acompanhamento de todos. Sem mais delongas, eu usei os 5 minutinhos, aí quase 5 minutinhos, que em geral a gente espera para já dar início. A apresentação está sendo gravada, como todos vocês foram avisados aqui ao entrar na sala, e, portanto, nós divulgaremos isso por e-mail a todos que se inscreveram e também disponibilizaremos ela no nosso canal do YouTube. Carlos, a gente pode passar aqui, Vini, para a próxima apresentação. Tem um currículo extenso, como a gente falou aqui, como professor, como fundador do escritório PGLO, e uma experiência muito focada no universo aqui da governança. Eu queria aproveitar, então, para você se apresentar para os nossos ouvintes aqui hoje, contar um pouquinho da sua história, em especial relacionada à temática de hoje, que é a governança corporativa. Fred, então acho que bem, tem essas apresentações formais, né? Então, sou professor da Faculdade de Direito da USP, desde que eu comecei minha carreira docente, eu me dedico, acho que quase que prioritariamente ao tema da governança corporativa, né? Então, até o resultado desses 10 anos de docência estão no meu livrinho aqui, que eu vou mandar para você depois, assinado. Ele é Opa, meio obrigado. gordinho aqui, então foram muitas e muitas aulas de governança corporativa.
Mas o meu interesse pela governança corporativa, ele surgiu da minha própria experiência profissional, né? Que ela começou, na verdade, de uma maneira um pouco diferente, né? Porque o meu primeiro trabalho foi ser diretor de uma organização não governamental, que era um centro de direitos humanos lá da faculdade, ainda quando eu era estudante. E dentro desse centro, ele foi crescendo bastante e, em algum momento, eu comecei a perceber que eu tinha, como gestor, eu tinha falhado em algumas questões de governança, né? Ele tinha ali cerca de 10 associados e, em um determinado momento, eu, como diretor, fui captando recursos, recebendo doação, né? E o centro foi crescendo, foi desenvolvendo uma série de atividades. Só que em um determinado momento eu ganhei uma bolsa para estudar no exterior, né? E aí, de repente, eu tive que chamar esses associados, que eram todos meus amigos, e falar para eles: bem, amigos queridos, vou ter que me ausentar, né? Então, era o CEO de uma micro NGO ali nos anos 2000, que não fez o processo de transição e não fez nenhum tipo de preocupação com questões de governança. Então, deixa eu explicar para vocês. Ó, essa ONG tem aqui, acho que na época eram tipo o equivalente a uns US$ 500 mil em caixa, a gente tem todos esses projetos aqui para entregar, né? Prestar contas. Aí eu lembro claramente dos meus amigos que tinham me apoiado no início da formação da ONG quase infartando, né? Como assim? Presente de grego, né? Mas uma pequena representação, né, do que pode acontecer em companhias grandes e pequenas, né? A transparência é o elemento central da governança corporativa. Na verdade, sempre foi o elemento central até do direito societário, nas primeiras leis societárias na Inglaterra, ainda no século XIX, o que elas traziam como elemento principal era a transparência, e essa transparência vinha justamente da aprovação das contas em o que a gente poderia chamar de forma geral em reuniões, né, dos sócios, que hoje em dia a gente se acostuma a chamar reuniões ou assembleias. Então, isso está realmente nessa origem, então também está em todas as nossas experiências em relação a isso, né? Aí, posteriormente, eu fui estudar nos Estados Unidos, né? Fiz o mestrado e o doutorado na Universidade de Harvard, e posteriormente fui trabalhar num escritório na cidade de Nova York, que se chamava DB Weiss Plimpton, e eu comecei na área de M&A, mas aí aconteceu uma coisa interessante, né? Eu fui participar de uma operação de M&A que dentro do que eu considero uma das estruturas mais complicadas, né, do ponto de vista de justamente regular a transparência, cumprimento de deveres fiduciários, que era uma operação entre uma coisa muito incomum, né, nos Estados Unidos, que é um mercado disperso, que poucas companhias têm controladores, mas essas, por acaso, eram duas companhias que tinham um controlador, né? E elas iam fazer uma operação de fusão para desenvolver algumas sinergias. Então, se formou um comitê especial e eu era o responsável por fazer as atas das reuniões desse comitê especial. E ali eu consegui ver na prática a importância da governança corporativa, né? Como ela fazia a diferença, e como ela conseguia resolver situações muito complicadas como essa, que é fazer uma fusão entre duas companhias que tinham o mesmo controlador, sem prejudicar os minoritários por essa medida de criar um comitê especial. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar com alguns sócios do escritório que eram muito focados em governança corporativa. E quando eu voltei para o Brasil, né, no fim ali de 2009, eu imaginei que seria uma grande oportunidade trabalhar com esses temas no Brasil, justamente porque a gente estava tendo uma crise econômica global, né, que também leva a muitos problemas dentro das companhias e no geral, nessas situações de tensão, que questões de governança se tornam mais relevantes, né? Então, eu desenvolvi essa paixão pelo tema e desde que eu voltei ao Brasil, eu comecei a me dedicar, né? Criei os cursos de governança corporativa na Faculdade de Direito da USP, na graduação e na pós-graduação, e passei a fazer um trabalho, muitas vezes, que eu considero quase uma evangelização, né, da governança corporativa, e buscando também temas contemporâneos, né, da governança corporativa. Então, atualmente,
nos meus cursos, nas minhas aulas e também no nosso trabalho aqui no escritório, a gente tem se focado muito em questões como a implementação de políticas de ESG nas companhias, o auxílio das companhias na emissão de títulos verdes, né, os chamados green bonds ou outros instrumentos de green finance, e tem sido uma experiência fantástica, assim, né, poder trabalhar no Brasil com as empresas que estão tentando inovar, estão tentando fazer coisas diferentes, né, e ainda melhor ainda poder trabalhar com vocês, né, Fred, que aí você é a meta-governança corporativa, né, você não só trabalhar com vocês na governança da própria Basement, mas também numa companhia cujo objetivo é melhorar a governança corporativa no Brasil de forma geral, não só naquelas empresas que, no geral, recebem a maior parte da atenção, são objeto da maior parte dos estudos, que são as companhias abertas, que operam nos mercados de capitais, mas também as companhias fechadas, né, e não somente as SAs, também as limitadas. Então, acho que isso é um trabalho absolutamente fundamental, né? Como eu digo, governança corporativa não é só de sociedade anônima, não é só de companhia aberta, também de sociedades limitadas, organizações não governamentais, né? Todo tipo de organização pode se beneficiar dessas experiências com a governança corporativa. Cooperativas, né? Certamente, que tem um modo de operação bastante colegiado, tem muita necessidade disso. Para quem não sabe, né, a gente aqui no Basement começou a nossa história primeiro com o Equity Crowdfunding, compartilhando, permitindo que muitas pessoas virassem sócias dessas empresas, depois com os incentivos de longo prazo. Então, a nossa missão está muito conectada com essa ideia de criar um mundo com mais donos e donas, né? A gente acredita muito na democratização do equity como uma importante alavanca de redução das desigualdades. É aí que está muito da nossa pauta ESG, talvez, do ponto de vista social, né? A nossa conexão lá com os ODS da ONU e tudo mais. A governança é um produto e um tema mais recente aqui na nossa história e que vem ganhando cada vez mais força, e aí, pessoalmente, para mim, um interesse, uma paixão, eu diria, muito grande, porque realmente, para compartilhar equity, para trazer mais pessoas para esse mundo, é fundamental que haja essa governança, que haja transparência, que haja equidade, que haja prestação de contas. Eu fico curioso de saber dessa tua introdução, Carlos, como é que você percebe essa evolução lá de 2009, quando você começou a trabalhar sobre governança, ou criar esses cursos lá na USP? Como é que evoluiu o assunto? E talvez como é que se compara até com a sua experiência no exterior, né? Nós estamos muito atrasados em relação a uma prática no exterior. Fred, é curioso porque diferentes setores da economia reagiram também de uma forma diferente a essas demandas maiores pela governança corporativa, né? Em relação às companhias abertas brasileiras, como você tem um grupo de pessoas com interesse muito concentrado e com muita influência política, né, que são os controladores das grandes companhias abertas brasileiras, infelizmente acho que eu identifiquei muito menos evolução do que a gente desejaria. De uma certa forma, as mudanças que são importantes para potencializar o mercado de capitais brasileiro são conhecidas, né? A gente há anos tem uma série de reformas que eram propostas por uma divisão do Banco Mundial, que era o Doing Business. A gente tem outros países em desenvolvimento fazendo reformas nesse sentido, né? Todos no sentido de aumentar a proteção dos investidores minoritários, né? Que são aqueles que realmente dinamizam o mercado de capitais. E no caso brasileiro, em anos recentes, na verdade, a gente acabou tendo até reduções, né, nessas proteções dos minoritários, às vezes nem tanto por mudanças legislativas, mas por determinadas mudanças na jurisprudência. Mas a direção é mais ou menos conhecida, né? Você tem que ter um regime favorável, por exemplo, de ações coletivas, né, de ações civis públicas, as chamadas class actions. Por quê? Porque as empresas hoje em dia elas são globais, né? A maior parte das grandes empresas brasileiras, como atualmente a gente está vendo aí a questão da Americanas,
elas negociam seus valores imobiliários no Brasil e negociam em outros mercados, né? Por exemplo, a Americanas negocia no mercado dos Estados Unidos, os seus ADRs. Isso faz com que ela também esteja exposta à regulação de mercado de capitais e o sistema jurídico dos Estados Unidos. E a consequência disso é que pode acontecer, no caso da Americanas, a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, no caso da Petrobras, né, com os escândalos de corrupção. Teve ações civis públicas para indenização de minoritários nos Estados Unidos, e esses minoritários foram indenizados. E no Brasil nós não tivemos, né, porque a gente não tem um regime adequado, e isso fez com que os investidores que detinham ações na Bolsa Brasileira não fossem indenizados. O que faz com que os acionistas brasileiros paguem duas vezes, né? Primeiro que a companhia sofreu o dano, sofreu uma desvalorização nas suas ações, e depois porque você tem que tirar dinheiro do caixa da companhia para pagar os investidores nos Estados Unidos, né? Então, o fato de que o nosso regime jurídico ele não protege adequadamente os minoritários é bastante conhecido. Além disso, o regime jurídico brasileiro ele falha em alguns aspectos meio centrais do funcionamento do direito societário, né, que em relação à responsabilização dos administradores e do controlador por violações de deveres fiduciários, né, por exemplo, operações existam conflitos de interesse, operações com partes relacionadas. Nós temos um número muito baixo, né, de ações que, usando um termo meio traduzido dos Estados Unidos, né, de ações derivativas, né, mas as ações de acionistas representando a companhia para responsabilizar os administradores. Então, isso faz com que a gente tenha um status, né, em todos os rankings mundiais que tentam medir a proteção aos minoritários, o Brasil sempre aparece muito mal, né? Então, os chamados rankings para expropriação dos minoritários. O Brasil sempre aparece entre os piores. E os países que estavam lá acompanhando o Brasil, na parte de baixo dessas tabelas, como, por exemplo, a Índia, há alguns anos passou a fazer reformas no sentido de justamente aumentar, né, os direitos dos minoritários, os mecanismos judiciais para que eles conseguissem recuperação de eventuais danos sofridos, e nós acabamos ficando um pouco para trás nesse sentido. Mas, se em relação às companhias abertas, né, a gente acabou vendo quase um regresso, em relação às companhias fechadas, eu acredito que houve uma melhora muito substancial, né, justamente por um efeito quase que pedagógico, né, do próprio mercado, né? Você mesmo falou, né, Fred, a diferença que faz uma companhia fechada é que começa a ter uma pluralidade de sócios, né? E aí você quer que os seus sócios invistam mais na companhia, e você vai dar mais informação, você vai necessariamente trazer mais transparência, você vai usar, por exemplo, a própria plataforma da Basement para que eles consigam ver as participações deles de forma adequada. Você vai, muitas vezes, dar mais informações do que a própria legislação exigiria que você desse. Então, você começa a ter uma vida assim de uma quase companhia aberta, né? Mesmo sendo uma companhia fechada. E isso é lógico que é muito positivo, porque melhora a possibilidade da empresa captar recursos, né? Tanto no mercado de capitais, como também no mercado bancário, de forma geral, né? Porque, obviamente, se a empresa tem uma melhor governança corporativa, ela vai, eventualmente, não só ser mais valorizada pelos grandes bancos, mas vai poder começar a desenvolver relacionamentos com outras instituições, né, financeiras, às vezes de menor porte, mais especificadas, com foco em indústrias mais específicas, que vão valorizar essa governança, porque é aquela questão, né? Se você trata bem os seus acionistas, você trata bem os seus credores também, né? Você está cuidando, na verdade, desse patrimônio que é um patrimônio coletivo, que é a sua própria empresa. Então, realmente, em relação a companhias fechadas, a gente vem percebendo um esforço muito grande e também a gente vem percebendo o esforço de algumas companhias brasileiras, não todas, em relação a essas novas pautas, né, como as pautas de ESG. Se a gente for olhar a média das companhias brasileiras, na maior parte também das empresas de rating, né, aí não são propriamente rankings, na metodologia de ESG tem um privilégio, né, por essa ideia de rating. A maior parte das empresas brasileiras tem ratings muito baixos, né? Então,
os ratings de ESG, no geral, eles são por setor, né? Então, o setor de papel, setor de siderurgia, setor de mineração. Infelizmente, as empresas brasileiras, no geral, estão na divisão, né, que eles próprios chamam de laggard, né, que é quem está atrás, né, está correndo atrás do prejuízo, por assim dizer, em relação às políticas ESG. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas companhias brasileiras que se mostram bastante determinadas a se beneficiar disso, né? Porque é o que a gente fala. No caso de ESG é interessante porque você tem que gerar um benefício em termos de governança, né? E de questões ambientais e de questões sociais. Então, na prática, quanto pior você está, mais é o ganho, mais é o salto que você consegue dar. Então, em termos, por exemplo, de conseguir redução de taxa de juros em relação a títulos, né, que envolvam objetivos ESG, quanto mais você consegue melhorar em governança, maior a redução nos juros que você também consegue obter. Né? Mas aí você tem que atingir as metas, né, para conseguir realmente ganhar essas reduções nos juros. Então, eu acho que a metodologia ESG ela tem a possibilidade realmente de, no caso brasileiro, estimular muito as empresas a melhorarem sua governança, porque você começa a colocar uns cifrões, né? A governança começa a ter um valor muito concreto, que é o valor da redução de juros. Antigamente, quando a gente falava, vai valorizar a sua empresa quando você for vender a sua empresa, às vezes fica um negócio muito distante, as pessoas não viam muito esse valor, né, efetivo na melhora da governança. Mas agora a gente já tem uma metodologia que põe um valor bastante concreto e acho que aí a gente consegue ter um incentivo muito positivo. Só que, eventualmente, o que a gente pode identificar é que algumas empresas vão conseguir obter esses ganhos e outras não, né? Sendo que o ideal seria, eventualmente, melhorar o mercado como um todo. Aí acho que a gente precisa de um esforço maior, só que o nosso esforço individual aí de todos os participantes da BASEMA, né? A gente precisaria de um comprometimento maior do nosso parlamento, do governo, para também ver isso como uma estratégia de desenvolvimento, que com certeza é. Perfeito, ainda mais num país com toda essa matriz ambiental, todos esses desafios sociais, acho que tem esse gap, dá para a gente certamente absorver bastante. Acho que é um bom gancho aqui para a gente avançar no slide, Vini. Talvez tu possa colocar todos até aqui na tela em benefício do tempo, a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui por eles, mas quando a gente fala dessa importância estratégica das AGOs, tem aqui o Gease, obrigado, Gease, por várias perguntas aqui já no chat, coloca alguns pontos que tratam desse tema, né, de como é que, quais são as responsabilidades dos administradores aqui relacionados à GO, relacionados às reuniões de conta, né? O que eles podem, quais são os impactos aqui? Talvez você possa comentar um pouco dos impactos ou das penalidades de uma não conformidade das AGOs, trazendo um pouco a relevância desse fórum crítico aqui de governança anual das companhias. Sim. Acho que quando as pessoas pensam na GO, acho que a primeira imagem que elas veem é dessa democracia, né? Democracia dos acionistas, né? Então, por exemplo, quando eu vou dar aula, às vezes eu uso um filme, que é aquele filme Wall Street, que tem uma cena famosa, que é o do Gordon Gekko, que ele está tentando convencer, né, os acionistas a mudar a diretoria da companhia, né? Eleger um conjunto novo de membros do conselho de administração. E ele fala aquela famosa frase, né, que greed is good, né, que é um pouco da antítese do ESG aí, né? Mas é interessante porque mostra esse ambiente, né, da Assembleia Geral como um ambiente, primeiro, de tomada de decisão importante em relação ao futuro da companhia. Né? E a gente está vendo agora, se a gente for olhar os principais eventos de governança corporativa no mundo, são eventos que ocorreram em grandes assembleias gerais. Né? Então,
recentemente a gente teve uma das maiores companhias do mundo, que foi a Exxon, que teve uma grande batalha, justamente porque você tinha alguns fundos de investimento minoritários que queriam que a companhia adotasse uma estratégia ESG, né, de transição energética, de deixar de focar só em petróleo e começar a focar em outras fontes de energia. E aí eles fizeram realmente uma batalha na Assembleia Geral para mudar a direção completamente da companhia, e conseguiram, né? Eles conseguiram eleger novos diretores, que elegeram um novo CEO, comprometidos com essa transição da companhia, né? De sair de ser uma companhia só ligada à exploração de petróleo e buscar outras energias, Mas um outro aspecto importante da companhia é que, além de ser esse ambiente de deliberação, ele é o principal momento de comunicação com todos os acionistas. A gente sabe que nem todas as companhias vão ter todo ano alguma coisa super importante, estratégica para deliberar, mas é o momento, né, que os administradores vão na frente dos acionistas e estão lá para principalmente responder perguntas, né, satisfazer dúvidas que os acionistas tenham em relação ao que é fundamental para a companhia, que é a aprovação de contas, né, que é a análise das demonstrações financeiras, do relatório dos administradores e, nas companhias que têm a auditoria, o relatório também dos auditores. Então, é um momento absolutamente central para que você consiga estabelecer uma boa relação com os seus acionistas, que são os investidores do passado, mas também são os investidores do futuro da sua companhia. No caso brasileiro, existe algo que é uma peculiaridade do sistema jurídico brasileiro, totalmente relacionado à nossa história, né? Foi uma resposta ao encilhamento que se criou uma figura aqui no Brasil, que é a ideia de que, com a aprovação das contas na Assembleia, né, isso gera uma presunção, né, de que não ocorreram violações de deveres fiduciários dos administradores em relação a aspectos relacionados à própria prestação de contas. Ou seja, se eventualmente você quiser responsabilizar os administradores, existe o entendimento que você teria que anular a Assembleia em razão de, eventualmente, a aprovação ter sido feita com base em erros ou algum tipo de fraude contábil. Então, isso é algo bastante peculiar, que até, em alguma maneira, explica aquela situação que a gente viu anteriormente, né, que não existe a responsabilização, existe um baixo nível de ações, né, ações derivativas, ações nas quais os acionistas assumem a posição da companhia para responsabilizar os administradores por violações de deveres fiduciários, em grande medida em razão da existência dessa regra. Então, é bastante curioso porque lá no encilhamento, né, muitos dos controladores das grandes companhias eram também seus administradores, e aí eles ficaram com medo de perder os seus patrimônios pessoais, né, porque por mais que a companhia tivesse responsabilidade limitada, eles não tinham. Então se criou esse regime, a gente poderia dizer, as assembleias elas são muito importantes, né, para os acionistas também, porque ao aprovar as contas, eles estão também, né, referendando não só as próprias contas, mas os atos dos administradores que levaram aquele desempenho econômico que está refletido nas contas da companhia. Então, digamos, absolutamente importante para todos os envolvidos, né, para os administradores e para os eventuais acionistas também. Perfeito, acho que a gente percebe aqui com alguns clientes, né, a gente trabalha muito com a temática dos livros societários, né, esse instrumento também da governança, e a busca é muito por manter essa organização e esses atos em conformidade com a norma, porque, como você colocou antes, à medida que vai buscar financiamento no banco, vai buscar financiamento em instituto, em organismos, né, multilaterais, etc., eles precisam apresentar esse tipo de comprovação de que as atas estão em dia, de que os livros estão em dia, de que essa instância aqui da GO ou da reunião de sócios está em dia. O Jacques, ele pergunta, então, se há essa responsabilização com uma aplicação subsidiária da lei. Eu estou entendendo que sim, né, pela sua resposta aqui. Provavelmente acho que ele está perguntando em relação a sociedades limitadas, né? Isso. Que eventualmente tem aplicação subsidiária da lei das SAs, né, caso exista
algum tipo de questão não prevista, né? Em tese, sim, mas, como eu disse, como tem poucas ações derivativas que em sociedades anônimas, em limitadas, ainda muito menos, né? Mas poderia se imaginar que sim, você poderia ter o mesmo mecanismo de responsabilização em relação às sociedades limitadas que aplicam subsidiariamente a lei das SAs. É muito legal também a sua colocação desse momento, né? Essa oportunidade dos administradores e conselheiros, enfim, se comunicarem com os demais acionistas. Eu acho que é um ponto que a gente trataria aqui do ponto de vista do formato dessas assembleias. A gente percebe que, de certa forma, o virtual facilitou muito a presença, mas há também um certo receio de que ele perde, às vezes, do ponto de vista de qualidade dessas interações, do tempo para realizar esse contato mais profundo. E somando a isso, do ponto de vista das conversas mais estratégicas, né, que extrapolam a apresentação de contas, a gente teve uma mudança regulatória esse ano, aí falando das companhias abertas, ligado também a essa temática ESG, que está muito mais presente lá no formulário de referência da CVM, e as companhias, então, agora, já a partir dessa AGO que elas farão ou fizeram, já estão obrigadas a trazer nas suas apresentações de que forma o ESG está inserido no seu plano de negócio. Acho que é uma coisa, também, quando a gente falou como a CVM aqui e arcabouços regulatórios vão começando a elevar a barra para as companhias, e muitas vezes a gente vê os nossos clientes aqui de capital fechado querendo se inspirar, né, ou buscando se inspirar nessas companhias de capital aberto. Eu acho que também é um movimento bem positivo. Sim. E quanto antes você começa, mais barato fica fazer essas adequações no futuro, né? Então, se você já começa com preocupações, por exemplo, com questões de diversidade, não vai ser uma dor quando, eventualmente, né, você, em algum momento, quiser fazer um IPO, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, no caso do Brasil, realmente essa nova temporada de assembleias, a gente tem a expectativa que possa trazer algumas mudanças relevantes, né? Então, por exemplo, como as companhias vão começar a ter que divulgar dados sobre a diversidade nos conselhos, a gente mude talvez uma situação que foi uma das coisas que eu pesquisei, né, que era, por exemplo, a diversidade racial nos conselhos das companhias brasileiras e na alta administração, né? A gente identificou nessa pesquisa que as companhias brasileiras tinham basicamente 0 CEOs negros, 0 CFOs negros, e entre membros de conselho de administração, entre negros e pardos, a nossa estimativa foi de algo em torno de 1% dos conselheiros dentro de um país que tem 50%, né, de pessoas negras. Então, para usar a linguagem aí do ESG, é um gap, não é um gap pequeno, né? É um gapão. Impressionante. Então tem muito, é isso, a gente tem vários problemas, né, que essas metodologias estão nos ajudando a entender, e a gente tem muito a ganhar de superar esses gaps, sem dúvida. Perfeito. Essa conversa é muito boa. A gente ultrapassou a metade aqui da nossa reunião, do nosso evento. Eu vou passar, então, para o nosso compromisso aqui, que foi anunciado de ajudá-los a entender cada uma das etapas. Pode passar aqui, Vini, para os 3 pontos, né? A gente vai cobrir, então, nos próximos slides e na metade final aqui da nossa conversa, os processos relativos ao antes, o durante e o depois da Assembleia. Aqui é o entendimento de que muito do sucesso aqui desse fórum de governança está na qualidade dessa preparação para que a reunião tenha sucesso, para que o debate seja proveitoso para todas as partes. Então, com isso, e aí eu vou respondendo algumas dúvidas aqui que já apareceram, tá? Podemos passar, Vini, aqui para a primeira etapa, que é o antes da realização da Assembleia, a parte de convocação, disponibilização de informações e ordem do dia, principalmente. Nós temos aqui a primeira questão dos prazos, né? Acho que eu conversava com o Carlos Portugal, aqui são
são vários prazos, mas quando a gente fala principalmente de companhias fechadas, o que é o mais importante aqui das pessoas entenderem, Carlos? Acho que, assim, talvez algumas das nossas, da parte da nossa audiência sejam sociedades limitadas, né? Então, o que gera muita dúvida às vezes é em relação à sociedade limitada, até porque tem uma linguagem diferente, são as reuniões e as assembleias. Então, as reuniões, elas são para companhias com um número menor de sócios, né? Menos de 10 sócios, e acima disso seriam, então, assembleias também na sociedade limitada. E aí a gente teria um pouco de problema, porque toda a operação das assembleias no Código Civil, que regula as limitadas, ele não é muito detalhado. Então, por isso que a gente diz, né, quando recomendável, né, que se aplique subsidiariamente a lei das SAs e que, ao se fazer essa referência, né, no contrato social, então que se utilizem as regras da sociedade anônima, ou então que se inclua no contrato social algumas regras específicas, como, por exemplo, as regras relacionadas às convocações, né? Mas em relação aqueles participantes que já têm sociedades anônimas, né, e a gente tem até essa expectativa que o número de sociedades anônimas aumente no Brasil em razão dessas mudanças tecnológicas que a gente vai comentar aqui. Em relação a elas, as companhias que sejam companhias fechadas, né, ou seja, aquelas que não têm registro de companhia aberta perante a CVM, elas têm que fazer a convocação pelo menos 8 dias antes, né, da Assembleia Geral para a primeira convocação e 5 dias antes, se for em segunda convocação. Isso tem uma diferença substancial da companhia aberta, né, porque a companhia aberta exige 21 dias para a primeira convocação e 8 dias para a segunda convocação, e aí existe um entendimento que existe muito provavelmente um número maior, né, de acionistas na companhia aberta, e o fato de a companhia aberta também ter uma governança em muitos aspectos mais complexa que a companhia fechada. Além disso, acho que uma questão importante, né, é entender a diferença entre a Assembleia Geral Ordinária e a extraordinária. Então, a ordinária, a própria lei das SA, ela prevê, né, quais são os temas que vão ser debatidos, os temas da ordem do dia, né, que é tomar as contas dos administradores, como a gente falou, deliberar sobre a destinação do lucro, eleger os administradores e membros do Conselho Fiscal, se tiver, né, e algo que não faz muito mais sentido hoje em dia, que era a previsão de que você podia alterar, né, o capital social em relação à desvalorização inflacionária que existisse no período. Isso não faz mais muito sentido hoje em dia. E aí, as assembleias extraordinárias são de todos os outros temas, mas talvez a mais clássica é a reforma do próprio estatuto. E você pode fazer as duas assembleias de forma conjunta, né? Desde que você respeite as regras aplicáveis a cada uma, em cada uma das suas também respectivas deliberações, né? Então, uma coisa interessante, por exemplo, é que as temáticas gerais da Assembleia Geral, elas vão ter um quórum de instalação diferente, por exemplo, da reforma do Estatuto, né? Então, para a reforma do Estatuto, você vai ter um quórum maior, e, no geral, você vai ter um quórum que é só 1/4, né, dos acionistas com direito a voto, e, no caso da reforma do Estatuto, você precisa de 2/3, né, na primeira convocação. Aí, na segunda convocação, eventualmente pode ser com qualquer número. Então, acho que isso demonstra, né, quanto que esses prazos acabam sendo relevantes, porque justamente você quer que um número maior de pessoas, né, estejam presentes na Assembleia. Acho que uma coisa também útil para se falar é sobre a divulgação, né, e as publicações relacionadas aos documentos, que são documentos relevantes para a Assembleia, porque isso acho que é uma das coisas que mais gera confusão, e que no passado as pessoas cometiam mais erros porque era muito caro publicar, né? Então, as pessoas esqueciam ou achavam que não era, quando vinha o preço, achavam que não era tão importante,
E era muito comum você ter empresa que em 10 anos nunca tinha feito uma publicação de balanço, né? E em algum momento isso acabava trazendo algum problema para a companhia, principalmente quando eu queria, por exemplo, um empréstimo no banco e não tinha essas documentações feitas corretamente, e às vezes ficava sem capital de giro, né? Muitas empresas acabavam tendo problemas muito substanciais no passado em relação a isso. Então, uma das coisas mais importantes é que 30 dias antes, né, da Assembleia, você tem que publicar avisos dizendo que os documentos estão disponíveis na sede da companhia, para caso os acionistas queiram ver, e você tem que publicar o balanço até 5 dias antes da Assembleia. E uma das coisas que as pessoas têm mais dúvida é a própria previsão na lei das SAs, e que é muito comum, né, em companhias fechadas, que é se todos os acionistas estiverem presentes, você pode dispensar essas formalidades de convocação. Mas uma coisa que você não pode dispensar é a publicação do balanço. A publicação do balanço tem que ocorrer antes da Assembleia. Por quê? Porque existe essa ideia, né, de que a sociedade anônima ela não pertence somente aos sócios, né? Ela é uma sociedade que pertence à sociedade como um todo, porque outras pessoas no futuro podem se tornar acionistas, né? Então você precisa ter esse registro dos balanços para ter uma transparência maior do que você teria em outros tipos de companhias, né? Então, ela é uma companhia mais preparada para acessar os mercados de capitais, para obter um volume maior de capital, mas em troca disso você tem a obrigação de tornar o seu balanço público, né? O que é Perfeito, bastante importante. perfeito. Até, Vini, eu te sugiro que a gente coloque todos os tópicos aqui para aí o Portugal pode realmente comentar em cima de todos eles, que a gente tem agora pouco tempo para cobrir ainda bastante vários tópicos, mas acho que aqui a gente já entrou em muito da ordem do dia e edital de convocação, né? O Matheus até colocou uma pergunta aqui a respeito da convocação da AGO poder ser feita por e-mail. A lei fala em publicação em jornal e etc. E aqui tem uma mudança regulatória, né, Carlos, que as companhias agora com faturamento abaixo de 78 milhões de reais, elas foram dispensadas da publicação em jornal e no Diário Oficial, né? Então, justamente o que você colocou agora, existe essa obrigação de publicação, mas para as companhias com faturamento inferior a 78 milhões de reais, elas podem entrar na central do balanço, lá do SPED, e publicar sem custo algum tanto os seus demonstrativos financeiros, como também a própria convocação da Assembleia e as próprias atas dessas assembleias também. Então, todas as publicações necessárias para essas companhias podem ser feitas sem custo no SPED, na central de balanço. E o que a gente vê, né, acho que as plataformas aqui, como o Baseman, que se especializam no societário, elas se propõem a facilitar essa interação. Então, embora não haja nenhuma previsão, até onde eu saiba aqui, de mandar por carta ou por e-mail convocação, o canal realmente sempre foi o jornal, o que é muito estranho, que as pessoas têm que ficar olhando o jornal todo dia lá para ver se tem algum assunto, né, pertinente da sua participação. Muitos acionistas nossos, por mais que eles não precisem publicar, clientes nossos, perdão, por mais que eles não precisem publicar, porque todos estarão presentes na Assembleia, eles gostam muito de utilizar essa funcionalidade de comunicar ainda assim por e-mail e facilitar a interação do acionista com os temas da ordem do dia e com os documentos, como você citou, os documentos de suporte, né? Muito importante esses documentos de suporte para uma boa realização da Assembleia. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui para garantir que a gente chega no final. Então, passado essa parte aqui inicial de convocação, e a gente não falou só, acho que um ponto importante, né, na ordem do dia, que eu sempre escutei, é ser muito objetivo, né, não deixar aquelas pautas de tipo, outros assuntos e coisas assim mais vagas. Então, tentar colocar, deixar bem claro o que vai ser discutido durante a Assembleia e, como você colocou, a importância de definir também, de deixar claro os quórums de participação para cada uma das matérias. Aí a gente chega
na etapa Fred, aqui... até uma coisa, só ressaltando, acho que um dos erros principais que tem, né, em convocação realmente são esses itens da ordem do dia, que são os tipo, outros, né, outros assuntos de interesse. Isso não existe, né? A ordem do dia ela tem uma temática restrita, que é só os assuntos específicos que estão previstos na convocação, né? Você não pode ter pauta surpresa, assim, né? Tem que ser mais um critério de transparência, né? Os acionistas têm que ter a possibilidade de se preparar para participar da assembleia e eventualmente solicitar mais informações da companhia sobre os itens da pauta do dia. A Thaís até pergunta aqui se essa publicação no SPED das atas dispensa a publicação na junta comercial. Não Não, dispensa, não né, Carlos? dispensa. Não dispensa, mas foi uma mudança muito relevante, né? Porque eu lembro anos atrás, quando as pessoas falavam, eu vou montar uma limitada ou uma SA, né? Principalmente com várias empresas que foram clientes do Baseman ali na época da Brota, que era uma pressão de investidores estrangeiros, né, para de repente que as companhias adotassem uma estrutura de sociedade anônima, que é mais parecida com as corporations ou com as companies, né, que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. No caso brasileiro, isso representava que você, por exemplo, para uma startup fazia muita diferença. Uma limitada, você ia ter muito pouco custo, e de repente, com uma SA, você podia ter custo até de R$ 50.000 por ano, né, só em publicações, porque era publicação em diário oficial e publicação em um jornal de grande circulação. E o diário oficial era sempre muito mais caro, né? Eram preços completamente absurdos, porque era um monopólio, e o resultado era trágico, né, para algumas companhias. E até é contrário a essa lógica de você dar mais informação, porque as pessoas acabavam fazendo, por exemplo, o relatório dos administradores, tinha 2 linhas. Né? Por quê? Porque custava caro, né? Tudo, o balanço todo, notas, tudo custava muito caro. Você dava menos informação porque custava caro dar informação. Então, é uma mudança realmente muito importante e que impacta de uma forma muito substancial, principalmente companhias que têm o objetivo de crescerem muito, né? Mas isso não significa que você também não tem que juntar essa documentação perante a junta comercial, né? Que é também uma espécie de registro duplo, mas que faz também com que você tenha a meu ver, acho que é bastante razoável para que você tenha uma proteção, até porque os registros eletrônicos, mesmo o central de balanços do SPED, ela pode ter um problema, né? Ela pode ser hackeada, você pode ter... Então, é bastante relevante que a gente faça ainda esse registro duplo, mas como ele pode ser feito a posteriori, ele causa muito menos problemas para a companhia, né? Ele não atrapalha propriamente o funcionamento das assembleias. Perfeito. Vini, eu te sugiro que você deixe todos os pontos aqui já no slide, ótimo, e a gente vai tentar passar mais rápido. Acho que o Marcelo até traz uma questão bem interessante aqui do que a gente falou agora. E se aparece algum tema que não está na ordem do dia ali aqui durante a reunião, como é que isso deve ser Muito tratado legal. pela mesa? Aí a administração da companhia tem que considerar a convocação de uma outra assembleia para tratar daquele tema. Legal, muito bem. Eu acho que também podem aparecer, mesmo na ordem do dia, se eu não estou enganado, né, perguntas ou questões que a administração pode não ter a resposta ali na hora, ou mesmo achar que são questões sensíveis e estratégicas que não precisam necessariamente ser respondidas, né? Eu acho que isso faz parte também da dinâmica, Isso. correto? Isso, obviamente, a Assembleia é um ambiente especial, né? Você deveria imaginar, ela é um ambiente que, em teoria, é como se o tempo tivesse parado ali. Então, você tem um número fixo de acionistas que vão discutir questões relevantes para a companhia. Muitas delas, por exemplo, em companhias abertas, podem ser fatos relevantes. E aí, isso acabou sendo uma das principais argumentos de pessoas que se opunham, né, à utilização de assembleias virtuais, porque as pessoas falavam, olha, eu posso usar todas as técnicas modernas, né, mesmo as mais sofisticadas, reconhecimento facial, técnicas de identificação bastante avançadas, que eu não vou conseguir impedir, por exemplo, que a pessoa
coloque a tela da Assembleia numa sala de reunião, por exemplo, né? Faça um broadcasting ali interno. Então, todos os seus traders ali ouvindo e tradando enquanto você está fazendo a Assembleia. Mas, obviamente, os benefícios do uso virtual eles são muito maiores, né? Além de tudo, qualquer pessoa poderia, né, com celular, com WhatsApp, estar transmitindo as informações que estão sendo discutidas dentro da Assembleia. Então, esse tipo de argumento é aquela lógica de ser mais realista do que o rei, né? Então, cabe às companhias, eventualmente são companhias abertas, convocar as assembleias que tenham temas sensíveis para horários que não sejam horários de negociação, né, dos seus valores mobiliários, ou seja, tem soluções para isso. E em companhias fechadas, o impacto ele é muito menor, e aí você fica basicamente só com o benefício, né, que é a capacidade de atrair um número muito maior de pessoas para participarem efetivamente da sua assembleia, seja por assembleias 100% virtuais ou por assembleias híbridas. Perfeito. Acho que aqui, durante, né, a reunião, compartilhando um pouco dos maiores desafios que nós enxergamos, em geral, para as empresas que têm um número já um pouco maior de sócios, essa questão da verificação do quórum acaba sendo bem complicado, porque conseguir contar e saber qual é a quantidade de votos de cada um dos participantes requer um certo tempo, muitas vezes, ali da secretaria. Isso uma plataforma como o Basement, que já faz o controle das participações, já sabe quantas ações cada participante tem, a gente consegue acelerar muito esse processo, tá? Já criar uma lista de presença automaticamente a partir disso, embora com reuniões digitais, né, Carlos? A gente vê muitos clientes usando ferramentas como o Zoom aqui e o login na plataforma, como a própria confirmação da lista de presença. Acho que isso também facilita bastante. Entendo que procuração, só para tocar naquele ponto, deve ter diminuído um pouco aqui essa necessidade de procuração na participação por conta do digital também, mas, em geral, é um tema ali também sensível, exige um cuidado da mesa lá para garantir que a procuração ela é válida, né? Qual é a data, quais são os poderes ali. Então, em geral, é um tema também um pouquinho mais sensível. E em sociedades anônimas exige um cuidado ainda maior, né? Porque você precisa que a procuração seja dada para um outro acionista, para um advogado ou para uma instituição financeira, né? Então não é provavelmente qualquer um que pode deter a procuração, mas sem dúvida essas formas de voto remoto, principalmente com a instrução, né, do DREI sobre isso, né? Instrução 79, né, de 2020, ela permite o uso, né, de boletins de voto, que é algo que facilita muito, né, porque o boletim já vem com todos os documentos que são necessários para o exercício do voto. E acho que algo em relação à condução, que acho que é importante, é que a Assembleia ela não é um espaço para bate-boca, não é esse o objetivo, né? O objetivo é a troca de informações. E os acionistas eles têm um recurso, quando eles têm uma opinião muito forte, né, não necessariamente você ganha qualquer coisa e ficar discutindo ali na Assembleia, porque aquela discussão em si não tem valor nenhum, o que vale é o que está na ata. Então, o mecanismo adequado, se você tem uma oposição muito grande ao que está acontecendo na Assembleia, é apresentar um voto em apartado, que então ele é protocolado, né, pela presidência da mesa, e você tem uma prova de que você se manifestou daquela forma, né? Então, eu, por exemplo, quando eu presido assembleias, eu já deixo isso muito claro desde o começo, né, porque não é uma reunião de bar, né, não é uma reunião de amigos, não é um debate político, não é nada disso. Então, é uma discussão muitas vezes técnica, em que, na verdade, até para proteção do acionista minoritário, você orienta para ele, olha, se você está muito indignado com alguma coisa, escreve e consegue um protocolo, né? Não adianta ficar bagunçando o andamento, né, da reunião. Perfeito. E uma coisa que a gente vê muito, pelo menos na minha experiência, eu não sabia disso, assim, em geral, eu como CEO, diretor, presidente da empresa, em geral sou eu que presido as assembleias, mas eu nunca me dei conta que, às vezes, muitas das pautas que estão ali, eu tenho um certo conflito de interesse, né? Seja na aprovação das contas,
aprovação de planos de incentivo de longo prazo, onde eu estou incluído. Então, acho que aprendi com o tempo que uma prática importância é a definição de uma presidência ou de uma mesa que tem um mínimo de conflito com a pauta, com a ordem do dia, né? Sim, e acho que é uma forma de você tornar o ambiente também mais ameno, né? Legal. Tem alguém ali que é só responsável por aspectos procedimentais, né? Que não está necessariamente totalmente envolvido nas questões de fundo que estão sendo deliberadas. Perfeito. Aí tem mais algum ponto aqui, né, que é justamente essa votação, quando a gente fala de companhias abertas, a dinâmica pode ser um pouquinho mais complexa, né? Mas nas companhias de capital fechado, em geral, você vai fazer ali no viva voz, certo? Todo mundo pode dizer se concorda ou não, se vota a favor, contra ou se abstém. Eu, muitas vezes, nas que eu presido, eu pergunto se há alguma objeção, se todo mundo, né, se alguém é contra para facilitar e não precisa todo mundo rodar, mas também é uma espécie de um viva voz. Nas fechadas, é possível também boletim de voto ou isso é um procedimento só para as abertas? Sim, pela instrução, né, 79 do DREI, na verdade, ela é aplicável a todas as companhias, né? Perfeito. Inclusive as sociedades que sejam limitadas, por exemplo, você poderia usar esse recurso. Maravilha. E aí eu acho que essa parte do encerramento, né, é bem interessante, exatamente como o Carlos colocou, a importância de elaborar essa ata, né? Eu acho que aqui é um tema bem sensível, também um objetivo nosso aqui no Baseman é conseguir encurtar muito esse período e facilitar essa geração automática a partir das deliberações, ordem do dia e deliberação, a confecção das atas, porque a reunião ela precisa ser momentaneamente interrompida para que a ata seja criada. Você não pode perder a oportunidade ali de garantir que todos os presentes, a maioria dos presentes, assinem a ata, confirmem que a ata está correta, inclusive se há essas questões de voto em apartado e etc., elas estejam bem refletidas na ata, né? E acho que uma coisa muito interessante, né, desse processo de automação é o quanto ele vai evitar de erros bobos, né, que aconteciam no passado. Erros de recortar e colar, né? Então, fica a ordem do dia da ata anterior, ou então falta de assinaturas relevantes, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade também de ter as assinaturas eletrônicas, e além de tudo, algumas coisas que são conexas, né, com as atas. Então, por exemplo, você tem a eleição de membros da diretoria, né? E aí muitos até advogados ou que estão acostumados mais com sociedades limitadas esquecem de alguns documentos complementares, né, que são relevantes, por exemplo, em sociedade anônima, mas que na maior parte das vezes não existem em sociedades limitadas, né? Então, termo de posse dos membros da diretoria, né? Então, eventualmente, você já tem a possibilidade de, com a evolução da automação, de fazer isso tudo automático, já colocar nos livros certos, né? Que às vezes as pessoas também colocam no livro errado, né? Então, o termo de posse da diretoria vai no livro da diretoria, né? O termo de posse dos membros do conselho vai no livro do conselho, e assim por diante. E acabam colocando tudo nos livros da assembleia ou da diretoria no livro do conselho. São determinadas formalidades que em alguns momentos posteriores se tornam relevantes, como em operações de M&A, ou mesmo em determinadas estruturas de financiamento, né, que também exigem due diligence. Acaba que isso gera um custo muito grande para a companhia em momentos sensíveis, né, em que ela gostaria de fazer essas operações de forma mais rápida. A Marina Moreira pergunta aqui se essa questão do conflito de interesses pode gerar uma eventual nulidade das atas da Assembleia? Pode, né, porque em tese, o acionista em conflito de interesse, ele não deveria votar, né, naquelas deliberações. Isso também é uma diferença entre o Brasil e o resto do mundo, né, que a maior parte dos países do mundo adota um modelo que a gente chama de conflito formal, né, que é, se tiver qualquer tema que seja do seu interesse, você não pode votar. No caso brasileiro, recentemente a CVM
adotou uma posição, ela já mudou de posição várias vezes, mas adotou essa posição que é muito peculiar, né, que basicamente só o Brasil adota essa posição de que o controle é a posteriori, né? Então, eventualmente você teria que demonstrar que o conflito de interesse tem um conflito com a companhia e tentar, então, anular aquela ata. Mas, se você for pensar, né, que a governança corporativa vai além da mera interpretação da lei, ela vai também para as boas práticas, né? As boas práticas são, se você tiver qualquer risco de ter um conflito de interesse, é melhor você não votar. E Geazi tinha perguntado aqui também, em relação a essa nulidade aqui da Assembleia, da prestação de contas, as normas dos demonstrativos contábeis, né? Se tem uma desconformidade em relação aos padrões, IFRS, CPC e etc., isso também pode gerar uma nulidade aí desse evento? Um erro, né, um erro relevante, sim, poderia, né? Você poderia entrar, então, com uma ação para anular a Assembleia que aprovou aquelas contas que tinham um erro relevante. Ou então, a coisa que é mais fácil nesses casos, né? Porque muitas vezes são erros que não são erros necessariamente intencionais ou que não têm uma grande consequência. Você pode chamar uma assembleia para corrigir ou, eventualmente, em uma próxima assembleia, né, incluir também essa pauta da correção das demonstrações financeiras que foram realizadas no passado. E aí a melhor prática, apesar de não ter uma exigência formal em relação a isso, seria, se você fizer uma assembleia no futuro para corrigir demonstrações financeiras, publicar, né, demonstrações financeiras também retificadas. Mas caso as demonstrações financeiras do ano seguinte já estejam de acordo com essa retificada, não existe nenhuma ilegalidade. Perfeito. Então, a gente daí, completando aqui os principais aspectos do durante, né, a gente acaba aqui com o depois. A gente falou, eu acho, em grande parte sobre isso, essa obrigatoriedade do registro das atas. A gente marca aqui que essa ata ela pode ou ser publicada e registrada de forma completa ou de forma sintética, né, resumida. Destacamos aqui, acho que, os principais aspectos que precisam ser levados em consideração na hora dessa publicação. E uma coisa que eu vejo que muitas empresas acabam não fazendo é que, mesmo depois da publicação, então, da sua ata, você precisa, mais uma vez, levar a comprovação da publicação para a junta, certo? Não sei se tem mais algum elemento importante aqui que você enxerga, Carlos, nessa etapa final aqui do evento. Não, acho que só também em companhias abertas você pode ter algumas deliberações que sejam fatos relevantes, né? Então, eventualmente você vai ter um tratamento diferente de informações isoladas dentro do que está dentro de uma ata mais ampla, né? Mas acho que é somente isso. Mas tudo isso revela, né? Acho que, em conclusão, a importância da Assembleia, não só como um evento de deliberação, mas também como um evento de transparência, né? Então, mesmo as assembleias que são por mera rotina, elas têm uma importância muito grande. Mesmo que você não esteja deliberando algo que seja que vai impactar de forma profunda na companhia, é um momento para que os administradores efetivamente prestem contas, expliquem coisas relevantes para os acionistas e mantenham, né, a vida societária da companhia, que é fundamental para o futuro, né? Uma boa relação com os seus sócios do acionista de hoje pode ser determinante no seu sucesso no futuro. Nós chegamos com isso aqui ao fim, tivemos que correr. Eu peço um pouco de desculpa aqui pela velocidade final da apresentação, são muitos tópicos. O Baseman possui um canal no YouTube que chama-se Farol Societário. Nós temos vários vídeos lá mostrando como o nosso software consegue automatizar, trazer transparência, trazer uma melhor gestão sobre todos esses inúmeros aspectos de uma GO, de uma GE, de uma AGOE,
Assim como quem quiser também seguir, recomendo o PG Law, o escritório aqui do Carlos, tem um podcast, né, o PG Talks. Eles trazem também vários temas com frequência aí, estão chegando em breve, se eu não me engano, ao 100º episódio, então tem bastante conteúdo sobre os mais diversos temas aí do direito. Carlos, mais uma vez, assim, foi uma aula aqui, aprendi muito, gostei muito de poder aprofundar sobre esse importante fórum da governança. Parabéns aí pelo seu trabalho na academia, no mercado e a sua disposição de compartilhar mais uma vez aqui bastante conhecimento com a gente. Obrigado pela presença aqui. Obrigado a você, Fred, também. Tenho a agradecer todas as suas participações no PG Talks também, que é um sucesso. Sempre você com toda essa simpatia e carisma. Também traz muitos seguidores aqui para as nossas redes sociais. Muito obrigado. A gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui ao vivo. A gente vai enviar e postar, ou quem sabe criar alguns conteúdos com base nelas, mas a gente se compromete a enviar para vocês, pessoalmente, que perguntaram aqui e não deu tempo para a gente responder ao vivo. A gente vai enviar, como eu já falei, por e-mail, a gravação, a apresentação vai ficar disponível também, e isso fica nos nossos canais aqui nas mídias sociais. Obrigado a todos pela presença. Até o próximo. Obrigado, Fred. Um abraço. Um grande abraço. Boa noite.